Para falar sobre inveja, a gente separou dois trechos, tá? Com a grande ajuda da nossa Bruninha, DJ Bubu. Então é o seguinte. E aí é o seguinte, pessoal. Eu vou ler esses trechos, Otávio. Depois vamos comentar. Sim. E eu vou trazer os comentários para vocês, tá? Ler aqui sobre um trecho de inveja. Crônica Inveja, tá lá em crônicas na neonews.com.br. Tome como exemplo uma gangorra. De um lado você, conhecimento, e do outro, emoções de ontem. Quando o lado das emoções negativas ou emoções de ontem começam a pesar mais, você deve aumentar as doses de conhecimentos, ou seja, dar compreensão pelos fatos e atos de outra pessoa que está na outra ponta da gangorra. Analisar e observar que, se você está dentro dos princípios, pode anular as forças. Como, por exemplo, uma pessoa com excesso de vaidade, basta você entender, bom, ela precisa se expor de todas as maneiras para chamar a atenção dos outros e, para mim, isso nada me acrescenta. Otávio, quer comentar um pouco sobre esse trecho? Seria mais interessante passar para vocês o que poderia interpretar isso, né? Mas é assim, a gangorra é uma coisa interessante. Tem a barra, tem os dois lados e o ponto de apoio, né? O que acontece quando um lado é mais pesado que o outro? A tendência é desbalançar. Se você tem o mesmo peso dos dois lados, para você equilibrar, o que você faz? Só apenas se desloca o ponto de apoio. Isso significa que você deve mudar a sua referência em relação à pessoa que está do outro lado da gangorra. Tipo assim, poxa, a pessoa existe inveja. Por quê? É uma análise. Ela também deve ter sofrido suas partes durante a vida. Então não é somente a crítica em relação à pessoa, mas partir da gente, o entendimento do outro lado. Não é porque um pedinte está na rua, está na pobreza, e condená-lo na rua. É preciso entender essa pessoa. Então, esse deslocamento do seu ponto de referência mudando, existe uma compreensão melhor do ser humano. O que acontece na inveja? A inveja é muito mais perigosa, não somente nos desejos materiais que a pessoa tem, e sim na sua desejo da felicidade dos outros. Tentar destruir as coisas dos outros. Eu vi isso uma vez que eu estava na internet, daí eu vi uma pessoa falando assim que o invejoso, é um mito a gente achar que o invejoso tem inveja de bens materiais. Ele pode demonstrar isso, mas a maior inveja isso está é ambição. Hã? Ambição é diferente de inveja. Ah, então, olha lá. Ambição é quando você, mesmo querendo o material do outro, te dá força para você vencer. Fala assim, eu consigo ter o carro do ano do vizinho. Você tem aquela força despertada, mas não desejar que o cara bata o carro, entendeu? A parte destruidora da felicidade do outro. É diferente, né? Eu acho que entra nessa coisa da gangorra que você falou assim, da inveja, pensando na gangorra mesmo. Assim, digamos, a pessoa que é invejada, ela tá aqui mais para baixo, só que ela, para chegar no outro, com ambição, ela tentaria pelo próprio negócio. Agora, e aí nesse lado aí, eu quero que ele baixe, então eu quero que ele abaixe para ele nivelar comigo, entendeu? Sim, é isso. Então, no caso, né, da ambição, a pessoa vai tentar levantar essa parte da gangorra para... Exatamente. E a da inveja, ela quer baixar. Boa colocação. Sim. E a inveja é perigosa, né? Dependendo. Perigosa. E a gente vai entrar nisso, a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas a gente tem mais um trechinho só que a gente separou. Sim. Caião, você quer dar uma Posso. No fundo, a inveja é a dor que a pessoa sente pela sua alegria ou pelo seu sucesso. A inveja cega a capacidade de crescimento porque muitas vezes a pessoa passa a vida tentando acabar com a felicidade do outro e não tendo tempo para criar algo bom para si. Nunca se ouve dizer que se tem inveja pela depressão do outro, por uma doença terminal, por brigas de família, pelo mau caráter de um colega de trabalho, não é mesmo? Diferente também de ciúmes. Um belíssimo treinamento é jamais se incomodar com as provocações desse tipo de pessoas, mesmo que as provocações sejam repetitivas, e geralmente o são.
Otávio, eu posso pular você um pouquinho rapidão? Claro. Não, eu vou comentar depois. Pode falar, eu vou construir melhor. Aqui é tudo assim, viu? No improviso. No fundo, esse trecho fala-se do autoconhecimento. Quando você não tem um autoconhecimento, você demonstra fraqueza. E na fraqueza, a pessoa chega e aproveita dessa situação e manda você lá para baixo, né? E a gente sempre, quando a gente está dentro da empresa, as pessoas falam assim, não fala muito dos seus projetos, não fala muito da sua vida. Acho que vocês que estão aí também já escutaram isso, né? Não fala muito sobre isso, sobre aquilo, fecha a boca. Tem que dar uma de mineirinho. Oi? Tem que dar vai não? E assim, eu tenho duas perguntas. A primeira a inveja realmente, Otávio, você acredita nisso? A inveja realmente pode colocar alguma coisa a perder? Sim. Porque... Pelo quê? Aí vem essa questão. Você vai dizer, mas pelo quê? Pela ação ou pelo pensamento? Os dois. Na verdade, são os dois. Por quê? Porque demonstra a incapacidade da pessoa, não consegue nivelar na pessoa do projeto. Então, o que a pessoa faz? Tenta destruir aquela ideia e ir para baixo. Então, quando você acha que consegue, quando você acha que não consegue, a única arma que te resta é provocar a destruição do outro. Isso é grave na pessoa. Então você acha que, por exemplo, só pelo pensamento, vamos supor, o cara me colocou aqui que ele está com um projeto tal, não sei o quê, daí eu acabo sentindo inveja, mas eu não demonstro, eu não faço nada, não tenho nenhuma ação para destruir isso. O meu pensamento provoca? Excelente. Porque o pensamento, se você for fundo, é corrente elétrica, não é? Dos neurônios e tal. E quando tem corrente elétrica, existe um campo, emite um campo. E esse campo a gente não vê, mas é transmitido. Entramos um pouquinho mais lá na quântica, mas vou deixar um pouco de lado. Isso influencia na energia que ele está emitindo. Ou vai contra, ou vai a favor. Ou ajuda, ou atrapalha. É a mesma coisa na vibração de um rádio. Se você quer sintonizar um rádio, você vai na estação certa para sintonizar aquela frequência. Se você pega um rádio e tenta achar aquele barulho todo de outras estações que não sabe o que é, acaba derrubando você. Então está muito relacionada com a confiança, né? Exatamente. É porque você confia, você fala, né? E aí quando você fala, você corre um risco de acontecer esse tipo de coisa, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu, em particular, todos os projetos têm que estar no seu nível. Você só deve falar quando exatamente... Concretizar. Concretizar. Exatamente isso. Porque olha o que tem de... Como chama? Olho gordo? Olho gordo. Olho gordo, popularmente. Isso existe. Ó, Bruninha, depois pede pra galera colocar um olho gordo. Tem um olho grego, aquele negócio lá, não tem um olho azul que protege, não tem um negocinho assim? É amuleto pra proteger contra o olho gordo. Olha lá, isso aí. Coloca isso aí, vai ter um monte de gente. Só porque o Otávio falou, vai ter um monte de gente comprando. Porque é batata. Acontece alguma coisa lá, por exemplo, a crônica da casa, teve um monte de comentário das pessoas querendo reformar a casa. Então assim... voltando aqui, é muito triste você ver uma pessoa paralisando a vida dela por conta de outra. Esse trecho fala exatamente isso. A pessoa ela perde tanto. Se a gente perdesse menos tempo em ficar olhando a grama do vizinho, a gente ia olhar que a nossa grama também é verde. Sim. Pô, é a mesma grama, cara. Dá vontade de torcer o pescoço. Os dois têm, né, Otávio? As duas casas têm a mesma terra. Sim. Por que uma vai ser mais verde que a outra? E dá uma... Eu vou ser chato aí essas coisas com cinema, mas é que me veio um filme na cabeça. Mais um. Exatamente disso. Só que eu não lembro o nome. Que é um filme, mas tem a Demi Moore trabalha, que é um casal que eles moram numa vizinhança e eles são um casal de fachada. E eles são contratados pelas empresas para ficar mostrando aqueles produtos para os vizinhos. E aí eles mostram, os vizinhos querem ter aquilo que eles têm, querem ter aquilo que eles têm. E na verdade eles não estão comprando, eles estão só fazendo propaganda. E aí as pessoas começam... Tem uma pessoa que acaba falindo por conta de querer ter o que o vizinho tem, né? Isso.
Você até comenta, né, acho que um pouco mais para cima na crônica ter o carro que o vizinho tem e tal. Sim, E o filme é interessante porque o filme se desenrola de uma maneira tão legal que as pessoas querem aquilo, ela tem desejo para ter a vida do cara, né? É bem interessante, esse filme é bem legal. E tudo é de fachada. É tudo de fachada, 4 pessoas lá, 2 filhos que não são são os filhos não são filhos aí, verdade. Não são filhos e eles também não são marido e mulher. Aí no final desenrola até relacionamento ali amoroso e tal. Assistem, depois a gente procura o nome, vamos procurar, a gente já tem mais umas 2 dicas aí. Não, vai ter muito mais. Vai, gente, pra gente desenrolar aqui, são vários blocos, a gente precisa ser rápido. Precisa ser, infelizmente, eu sei que vocês querem Otávio todo dia, mas é isso aí. Tem muito comentário, gente, não dá pra ficar... gente, assim, até Otávio, depois eu queria até que você comentasse um pouco, porque assim, muitas pessoas ali pedem, Otávio, me responde aqui, Otávio, me responde ali. Depois você explica pro pessoal como é que tá sendo a sua estratégia de responder. Até mesmo para não fazer nenhuma indiferença para ninguém, porque não é esse o intuito. É que tá chegando tantos comentários, né, Otávio? Depois a gente explica um pouco mais pra galera sobre isso daí. Okay. E falando em comentário, eu vou ler o comentário aqui de uma usuária chamada Sara. Ela comentou na página das crônicas Inveja. Ela fala o seguinte: muitos já estiveram na presença da inveja e isso pode ser impactante. Percebi na minha vida que muitos invejosos não percebem que são invejosos e apontam o dedo e atribuem a outras pessoas o fato. Invertem os fatos, projetando as próprias frustrações. Isso é bastante comum. Elas podem tentar enganar os outros com essas projeções, mas lá no fundo sabem o quão frustradas e infelizes são. Vira um círculo vicioso, sem fim. Pobres criaturas. Exatamente como o cronista diz: quem se deixa dominar pela inveja expõe sua alma nua e crua. A um bom observador, nada passa despercebido. Belíssima crônica, parabéns, cronista. Bom, ela só reforçou aquilo que a gente estava falando até agora, né? Você acredita nisso mesmo? Que existe essa projeção? Você acredita muito nisso? Que não só pela inveja, mas entre outras coisas, as pessoas elas projetam em outras aquilo que elas são? E muito. Exemplos enormes a gente tem no dia a dia, né? Obrigado, Sara, pelo comentário. E eu acho interessante que essa projeção, ela assim, você vai querer aquela vida da pessoa, mas você tem uma visão muito estreita do que né? Se você pega um cara, digamos, um exemplo, né? Por exemplo, o Neymar, digamos, que é um cara que é rico, o cara é rico e tal, mas ali dentro deve ter milhões de coisas que você não tem ideia do que passa na cabeça dele, né? E a gente só está pensando na festa, né? Enfim, no que ele pode ter, né? Com todo... Olha, pessoal, como a gente está aqui, ao ar livre, aqui no cantinho do Otávio, então pode ser que tenha barulho, tá? Então, vamos seguir adiante aí. Se eu tive que só cortar o carro rapidinho... Não, mas eu já tinha fechado. O cara falou a verdade. Muitas pessoas só olham o que você conquistou, seja o que for, mas não olha o trajeto, a jornada, do quanto é duro, às vezes, conquistar aquilo, né? O menor ou maior que seja aquilo lá. E também não veem o quanto às vezes, às vezes as pessoas olham só o glamour. Por exemplo, você tem ali infelizmente, né, o grande, eu era um fã do cara, o Robin Williams, um cara sensacional, um dos mestres da comédia, do humor, cometeu ali aquele ato contra a própria vida, mas às vezes a gente não vê o outro lado, e as pessoas ficam só amargurando aquele negócio, aquele sucesso, aquela coisa, mas também não sabe o que as pessoas passam, né? É que nem ela fala aqui, né, não conhece o todo, né? Isso. É engraçado isso, né, Otávio? Você acha que isso uma ótima observação, né? Que ela fez, né? Porque aquilo que eu estou falando no começo, a gente só espelha naquilo que é do momento. Mas atrás disso tem histórias para ser contadas, né? Até o ponto que você atingiu. Sejam boas ou sejam ruins, sempre existiu uma história. Nada vem do nada. Existe um conteúdo. Aquilo que você perguntou, quem é você, né? Sim. Existe um conteúdo para ser você. De onde vim? Para onde vou? E o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Entendeu? Aí, ó, começamos e terminamos com essa pergunta, né? Quem é você? Né? Então, eu achei muito legal. Otávio, você quer dar suas palavras finais? Eu só vou... Pessoal, a gente está chegando no fim do primeiro bloco. Espero que vocês tenham gostado. É muito conteúdo. Fiquem atentos aí aos próximos blocos.
A gente vai falar sobre outras crônicas. Fiquem aí, ó. O próximo bloco vai ser dor ou sentir da dor, tá? A gente separou aqui bastante crônicas aí para falar. Tá, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Ah, eu pensei que eu ia escapar. Não vem me enrolar. Não, o Caio, faz pergunta pro Caio. Não, você. Porque você fez uma imagem belíssima da inveja. Da onde você inspirou? Como chegou essa imagem tão bela que transmitiu? Todos falaram, nossa, meu espelho é nessa imagem que você fez. Eu acho que quando a gente faz algo bem feito, a gente precisa colocar sentimento ali, né? Claro. E a gente sempre espera. É claro que a gente não vai ficar falando, nossa, ficou legal, não. Então teve essa repercussão. E essa imagem em particular, a gente sempre coloca os sentimentos e tal, mas nessa imagem, Otávio, eu usei de algumas experiências que eu passei na minha vida, né? De alguns acontecimentos, de pessoas aí que tentaram, de certa forma, derrubar, de certa forma, ter essa inveja, de certa forma, enfim, dificultar, né? Sim, bacana. E aí eu depositei tudo isso na hora que eu estava fazendo e foi uma coisa muito instantânea ali, né? Você tem, na sua frente, as pessoas, elas são lindas e maravilhosas, elas te enganam, né? Elas te enganam, elas te seduzem, tá? E aí por trás elas estão com uma faca a te apunhalar. Então foi esse o conceito na hora. Eu estava pegando referência, pesquisando e tudo mais, daí eu juntei algumas coisas e no fim a gente desenvolveu isso daí. Então obrigado pela pergunta. Eu achei que fosse uma coisa também que não ia, mas é uma coisa que eu depositei ali realmente muito, muito sentimento. Bacana. É isso. Beleza? Eu veio na minha cabeça, a gente precisa encerrar, mas eu ia perguntar existe realmente a inveja branca? A gente acabou falando só de inveja, mas a inveja branca seria uma combinação dessa ambição, só que tirando todo esse lado negativo, a ambição de olhar o outro e falar assim, eu quero aquilo, mas tenho ambição daquilo, então eu vou trabalhar para conseguir aquilo. Seria, a inveja branca existe realmente ou ela só é mascarada? Existe. Existe. Que bom. Existe. Porque no mundo que nós vivemos, não tem jeito. A gente faz um comparativo da gente com as coisas, com as pessoas. Não tem escapatória. Não é? É isso que acontece. Sim, É o comparativo. Muito, o ego da gente está muito alto. Quando você fala assim, será que eu estou bem, não estou mal? Mas em relação ao quê? Com quem? O relativo é complicado para nós. Já antecipando, já que você falou, já antecipando a próxima, o que você faz com isso é você quem escolhe, né? É verdade. Depende da sua escolha, né? É porque pensar não prejudica ninguém. Mais ou menos, ele falou. É corrente elétrica. A gente pode depois fazer um episódio falando sobre pensamento, né? Sim, claro. Verdade. Né? A próxima crônica, então, é pensar. Tá vendo? Já fica aí na sua lista aí, falando pensamento. Até que ponto o pensamento influencia? Na ação própria dita ou somente o pensamento? Né? Pessoal, eu quero fechar aqui dizendo que é o seguinte. Um ano de portal, muitas coisas vão mudar lá no portal, tá, pessoal? Vocês já devem ter visto, devem ter acessado. As crônicas agora elas vão ser quinzenais, mas calma. 15 minutos. Eu vou falar agora com você, Adelaide. Com você, o usuário Adelaide. 15 minutos que a gente deixou, que o pessoal, a redação postou, você já bateu na redação, né, Otávio? 15 minutinhos ela falou, não, peraí, que demora, Steph, que não sei o que, Adelaide. Agora vai ser quinzenal. Mas, quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque na semana que não vai ter crônica, a gente vai rechear de outros conteúdos. A gente vai ter o podcast das crônicas, que vai sair também. A gente vai ter... o Otávio vai escrever pequenos textos, tá? Pra colocar lá também. Vão ter mais imagens para vocês compartilhar de feed. Pessoal, tem bastante coisinha aí. Deixa eu te falar alguma coisa, Bruninha? Não,
Então, vocês vão ver mais o Otávio aí, vocês vão ver mais a carinha dele, ouvir mais a voz dele, além dos textos. Olha lá. Isso aí. Não vai ter menos Otávio, vai ter mais Otávio. Isso aí, vamos encarar dessa forma, porque realmente vão ter muito mais trabalhos aí, executando aí com a presença do Otávio. E nós no Neopod também, periodicamente, traremos aqui o Otávio para fazer esse ping-pong aqui com ele de crônicas, tá bom? Bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo bloco. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde, bom dia, boa noite. Valeu, pessoal.